Palavra do Senhor Deus para o nosso coração está no Evangelho de João, capítulo 3. Esse é um texto bastante conhecido, uma história muito conhecida. Isso facilitará as lições que nós extrairemos desse texto para a nossa vida. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1, nos diz a santa palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, veio ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te diga, importa-vos nascer de novo. Esse texto é impressionante, porque é um diálogo de Jesus com um homem muito sábio, um sábio da lei, um homem instruído. O próprio Jesus, no versículo 10 desse capítulo, vai dizer que ele é um mestre em Israel. Assim como esse homem chamou Jesus de mestre, Jesus também diz: olha, mas você também é um mestre, você é um professor, é um homem das letras e da lei. E Jesus estabelece o diálogo com esse homem. O que chama atenção no texto é que, desde os primeiros versos, o texto nos diz que ele, de noite, foi ter com Jesus. Muito provavelmente, Nicodemos, um homem religioso, não queria ser visto se aproximando de Jesus e recebendo de Jesus uma instrução ou uma resposta para as suas perguntas ou para os seus questionamentos. Então, ele procura Jesus na calada da noite, exatamente para não ser visto ou para não ser cobrado de alguém que estava aprendendo ou sendo influenciado pelo Senhor Jesus. Mas nesse encontro, nesse diálogo, Jesus estabelece então essa conversa com esse homem, que é um mestre da lei em Israel, e Jesus diz a ele que ele precisa nascer de novo. Claro, Nicodemos é um homem religioso, mas é um homem também muito materialista. Ele conhece muito bem essa relação material das coisas. Jesus está usando uma linguagem espiritual. E aí essa é a barreira que Nicodemos tropeça. É a barreira que ele agora tem diante dele. É um obstáculo para a sua compreensão. E a pergunta que ele faz para Jesus, depois que Jesus diz que ele deve nascer de novo, é: como é que isso é possível? Como pode um homem nascer de novo? Voltará para o ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Veja que são conversas distintas. Jesus está falando de algo espiritual e Nicodemos está interpretando tudo nesse plano humano, terreno e material. Jesus diz que ele precisa então nascer da água e do Espírito. O que também chama atenção nesse texto é que Jesus está tratando com gente religiosa. E isso impressiona muito, porque Jesus lidou com tantas pessoas, estabeleceu contatos com tantos pecadores, e a nenhum deles Jesus usou essa expressão, essa linguagem, ou essa figura de linguagem acerca do nascimento espiritual. Jesus poderia ter dito essas palavras para o ladrão da cruz que estava sendo crucificado com ele. Jesus poderia ter dito essas mesmas palavras para a mulher flagrada em adultério. Jesus poderia ter dito isso para tantos pecadores com os quais ele se alimentou, frequentou a casa, como a casa de Zaqueu e tantos outros. O que chama atenção é que Jesus diz essas palavras para um religioso. E aqui está uma lição preciosa para nós, meu querido ouvinte, você que acompanha esse programa, que nos ouve nessa manhã toda especial. Não basta ser religioso. Nós precisamos, de fato, ter um encontro
real, verdadeiro, decisivo com Jesus. Então, para um religioso, Jesus disse para ele: você precisa experimentar algo novo, maior, transformador. Na verdade, você precisa recomeçar. Você precisa começar de novo. Você precisa nascer de novo. E a partir desse novo nascimento, dessa nova vida, dessa nova visão do mundo, das coisas, das pessoas, dos relacionamentos, você vai construir, pavimentar um novo andar, uma nova maneira de viver na sociedade. Então veja como pessoas extremamente religiosas, até cumpridoras dos seus deveres religiosos, sociais, elas precisam experimentar um novo nascimento. Nós não podemos confiar simplesmente na nossa religiosidade e nem nos nossos predicados morais, na nossa capacidade, nos nossos bons relacionamentos. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós precisamos experimentar algo transformador vinda da parte de Deus. Então, essa é uma lição que nos leva a uma reflexão profunda. E você que tem vivido apenas nesse nível de religiosidade moral e religiosidade humana, isso não é suficiente. Somente com isso você não entrará no reino de Deus. São palavras do Senhor Jesus. Porque o processo para entrar no reino de Deus é outro. É uma mudança de mente, é uma mudança de coração, é uma transformação que acontece de dentro para fora. Nós precisamos experimentar isso que Jesus chama de novo nascimento. Na prática, como é que isso acontece? O Senhor Jesus, explicando isso para Nicodemos, diz que o vento sopra onde quer, ouve a sua voz. Não sabemos para onde vai, de onde vem, nem para onde vai. O vento está soprando. E ele compara esse soprar do vento como a ação do Espírito Santo de Deus, que age como quer, quando quer e onde quer. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos clamar a Deus, pedir a Ele da sua graça, da sua misericórdia, e que esse Espírito Santo sopre na nossa mente, no nosso coração, e gere essa transformação, nos fazendo pessoas novas, renovadas, transformadas pela sua graça, pelo seu imenso amor. Esse é o desafio para essa manhã, meu querido ouvinte, de entendermos essa palavra. Nós precisamos experimentar um novo nascimento. Não basta sermos religiosos, não basta uma conduta ética e moral. Nós precisamos experimentar algo mais, algo novo, transformador. Nós precisamos nascer do Espírito. Só Jesus pode fazer isso conosco, nos possibilitar esse novo nascimento. E a Ele nós buscamos em oração, e o meu incentivo para você, que você peça com muita intensidade na sua alma e no seu coração, para que Deus te dê essa graça de você experimentar esse novo nascimento, experimentar uma vida com Deus. Que Ele te abençoe. Amém.